Olá! Nesta nossa análise, a gente vai mergulhar na incrível transformação da pesquisa de marketing. Pensa só, é uma jornada que sai daquele feeling da pura intuição para um mundo onde tudo é guiado por dados e, claro, inteligência artificial. E vamos ver direitinho como isso afeta as decisões que as empresas tomam e que, no fim das contas, chegam até nós. Sabe aquela sensação de abrir um serviço de streaming e ele simplesmente sabe qual série a gente vai amar? Ou, sei lá, quando uma loja online mostra um produto que a gente nem sabia que queria, mas de repente precisa ter? Pois é, isso não é mágica nem coincidência. O nome disso é pesquisa de marketing. E olha, o jeito que isso é feito hoje em dia está mudando de uma forma radical. Então, nosso roteiro de hoje é bem claro. Primeiro, a gente vai entender o papel fundamental da pesquisa. Depois, vamos fazer uma pequena viagem no tempo para os métodos mais tradicionais. Aí a gente entra na virada tecnológica com o Big Data, mergulha de cabeça na revolução da IA com os exemplos bem práticos e, para fechar, vamos pensar um pouco sobre o futuro dessa parceria entre a mente humana e as máquinas. Ok, vamos começar do começo. No fundo, a grande missão da pesquisa de marketing sempre foi a mesma: diminuir a incerteza. No mercado super competitivo, tomar decisões no escuro, né, é praticamente uma receita para o desastre. A pesquisa, então, é como se fosse a lanterna que ilumina o caminho da estratégia. E o que isso quer dizer na prática? Bom, significa ter informação certa, na hora certa, para sacar o que está rolando no mercado. É sobre decifrar o que o cliente realmente quer, ficar de olho no que a concorrência está aprontando e, um ponto crucial, medir se as estratégias de marketing estão dando resultado ou se são só dinheiro jogado fora. Cada um desses pontos é um pilar para tomar decisões mais espertas. E essa imagem aqui ilustra o objetivo final de uma forma brilhante. A ideia não é só acumular um monte de gráficos e números. A verdadeira mágica acontece quando todos esses dados brutos, aquelas planilhas gigantes, se transformam no painel claro em insights que um gestor olha e pensa: aham, entendi, o caminho é por aqui. Mas e como isso era feito antes de todo mundo ter a internet no bolso? Vamos voltar um pouquinho no tempo para entender a abordagem mais tradicional, que foi o alicerce onde tudo que a gente tem hoje foi construído. O cenário pré-digital era basicamente um ecossistema de especialistas. Tinha empresa que era mestre em fazer grupo de discussão para entender o porquê das coisas, sabe? A pesquisa qualitativa. Outras eram máquinas de aplicar questionários em larga escala, o famoso o quê. Tinha gente especializada em cada setor, de farmacêutica a carro. Era um mundo bem nichado, super especializado, mas que muitas vezes era lento e caro. A gente escolhia a ferramenta certa para o problema certo e quase nunca dava para ter os dois ao mesmo tempo. E olha, escolher um parceiro para fazer pesquisa era um processo super meticuloso. As empresas, seguindo dias como os da Isomar, avaliavam tudo. A reputação da firma, a experiência da equipe, se os caras entendiam mesmo de marketing e, claro, o rigor dos métodos deles. A qualidade do insight dependia totalmente da qualidade de quem fazia a pesquisa. E aí, tudo começou a mudar. A tecnologia não só bateu na porta, ela arrombou a porta e criou um ponto de inflexão que simplesmente redefiniu as regras do jogo por completo. Essa citação, mesmo sendo de 2017, captura perfeitamente o momento. A questão não era mais só refinar as técnicas antigas. A própria base de como a gente coletava e analisava informações estava sendo sacudida pelos avanços da tecnologia. O epicentro dessa mudança toda, a explosão do Big Data. Cada clique, cada busca, cada post, cada compra online, tudo começou a gerar um volume de dados que era, sinceramente, inimaginável antigamente. Isso criou um desafio gigantesco, claro, mas também uma oportunidade sem precedentes, a de entender o consumidor num nível de detalhe nunca antes visto. Se o Big Data foi enxurrada de informações, a inteligência artificial, a IA, se tornou a arca. A IA é a ferramenta que permite que a gente não só sobreviva a esse mar de dados, mas que consiga navegar por ele e descobrir novos mundos. Tá, mas o que a IA faz exatamente nesse contexto? Bom, ela tem basicamente 3 superpoderes. Primeiro, analisar uma quantidade absurda de dados em tempo real. Segundo, automatizar tarefas repetitivas, tipo codificar milhares de respostas. E o terceiro, que é o mais impressionante, identificar padrões escondidos, conexões que um cérebro humano, por melhor que seja, simplesmente não conseguiria perceber. E o contraste aqui é gritante. A pesquisa tradicional era lenta. Com IA, a gente opera em tempo real. A escala era limitada a centenas, talvez milhares de pessoas. A IA analisa milhões. E a profundidade do insight, que antes descrevia o que já tinha acontecido, agora se torna preditiva. A IA não só diz o que aconteceu, ela nos ajuda a prever o que vai acontecer.
Tudo isso parece ótimo na teoria, né? Mas como as empresas estão usando essa tecnologia na prática para tomar decisões melhores? Vamos dar uma olhada em alguns exemplos do mundo real. Vamos começar com a Starbucks. Como uma empresa gigante, global, consegue fazer com que cada cliente se sinta único? A resposta dá toda no jeito que eles usam os dados. A Starbucks criou uma plataforma de IA chamada Deep Brew. Ela analisa tudo, o que a pessoa compra, quando, onde, e cruza isso com dados de milhões de outros clientes. O resultado? O aplicativo manda aquela promoção de frappuccino exatamente quando o tempo esquenta na cidade. Isso é personalização em massa, que gera fidelidade e, claro, aumenta a receita. Agora, vamos para a rainha da recomendação, a Amazon. Aquela famosa seção, clientes que compraram isso também compraram, é na verdade um dos motores de venda mais poderosos do planeta. Por trás daquela simplicidade toda estão rodando algoritmos de machine learning super complexos. Eles não olham só o histórico de compra individual, mas os padrões de milhões de usuários, combinando isso com as características dos produtos e as tendências do momento. O resultado é aquela experiência de compra que parece que lê a nossa mente e que impulsiona as vendas de uma forma absurda. Mas, olha, esses exemplos não são o ponto final da história, são só o começo. O futuro da pesquisa de marketing não é sobre máquinas substituindo pessoas, é sobre criar uma parceria realmente poderosa entre os dois. Essa citação aqui resume a nova fronteira perfeitamente. Antigamente, quem pesquisava precisava escolher ou a profundidade de uma entrevista ou a escala de um questionário. A IA está quebrando essa barreira. Agora dá para analisar milhares de comentários abertos com a profundidade de uma análise de sentimento. Ou seja, a gente está conseguindo unir o melhor dos dois mundos. E que ninguém se engane, isso não é uma modinha passageira. O Gartner, que é uma grande consultoria, prevê que os gastos com software de IA vão chegar a quase 300 bilhões de dólares até 2027. O investimento é pesado. Isso é um sinal claro de que a integração da IA nos negócios, incluindo a pesquisa, só vai ficar mais e mais profunda. E aqui a gente chega na ideia central de toda essa análise. A IA é uma ferramenta para turbinar a capacidade humana. Ela é imbatível para processar, analisar e achar padrões numa escala que a gente nem consegue imaginar. Mas a interpretação, a estratégia criativa, aquela intuição para entender o que os dados realmente significam no contexto das pessoas, isso, por enquanto, continua sendo o nosso superpoder. Isso tudo nos deixa com uma pergunta fundamental para o futuro. As melhores decisões vão vir de um algoritmo ou da intuição humana? A resposta, ao que tudo indica, não é ou um ou outro, mas sim os dois juntos. A verdadeira genialidade não vai estar só no código ou só na experiência, mas na interface entre eles. A questão que fica é, como a gente constrói essa ponte? Como nos tornamos melhores em conversar com os dados, para que a intuição humana seja não apenas validada, mas elevada a um novo nível? Fica aí a reflexão.